Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista, pra gente falar da derrota do Timão para o Bahia por 2-1. Perdemos em casa para o Bahia, né? O mesmo time que tomou uma revelação nossa na mão grande, né? Na mão grande, pagou, mas a gente sabe que foram extremamente antiéticos. Enfim, era um jogo, né, pro Corinthians ter... Enfim, não vou falar demonstrar um pouco mais de vontade, porque hoje acho que não faltou, não jogou naquele marasmo, naquela nhaca, né? Mas hoje ficou exposto o elenco carente, o elenco, né, muito mal qualificado que nós temos. Temos um bom time, temos um ótimo time, né? Um time que numa Copa pode brigar por qualquer título. O time titular, temos um time titular que é bom, mas ficou exposto mais uma vez que temos um elenco pífio, um elenco ridículo, com jogadores de qualidade técnica extremamente duvidosa. Entre eles, o nosso titular da lateral direita, chamado Mateuzinho. Por causa dele, hoje, o Corinthians saiu derrotado na Neoquímica Arena. Foi por causa dele, não adianta querer procurar pelo em ovo, foi por causa dele. Ele é fraco, ele é ruim, ele tem causado problemas no Corinthians há muito tempo, né? Enfim, não vou nem falar, né, outros detalhes, mas dentro de campo, a gente tem visto o Mateuzinho falhar consequentemente. No meio da semana, não preciso nem muito longe, tá? Eu não preciso ir muito longe. Tirando o jogo de hoje, eu não preciso ir longe. No meio da semana, um jogador de 44 anos colocou a bola na frente e ganhou do Mateuzinho na corrida, que tem apenas 24 anos. 20 anos de idade de diferença. E quem sabe que a idade vai chegando, como faz diferença, né? Quando a gente vai ficando mais velho. E o Mateuzinho perdeu na corrida para um jogador de 44 anos e o Juventude matou o jogo. Hoje, o corintiano parece que não pode ser feliz, o corintiano parece que não pode ter paz. Quando o Guinegão faz um gol, né, de bicicleta, eu fiquei muito feliz por ele, estava torcendo muito quando o jogo estava parado para que o gol fosse validado, porque é um menino que, tecnicamente, ele realmente nunca vai ser um craque, né? Eu acho que o Guinegão não vai ser jogador pro Corinthians, tá? Nunca vai ser um titular do Corinthians, o Guinegão, só em ocasiões assim, mas eu não posso deixar de negar, jamais ser injusto, e nunca vou ser com um menino que se esforça em campo. Tá? Aliás, eu já gosto mais do Guinegão do que do Wesley, por exemplo, que foi embora. Porque o Wesley era mascarado, achava que era craque. O Guinegão não. O Guinegão sabe que não é craque, mas é esforçado, se entregou, correu, deu carrinho, ajudou na marcação, cavou falta, fez gol de bicicleta. E aí o Dorival Júnior, parabéns, viu, Dorival? Mas como mexe mal, hein, Dorival? Pô, você foi tirar o Guinegão, velho. Você foi tirar o Guinegão. O Kaique tava jogando menos do que ele. Por que você deixou o Kaique, velho? Fazia o básico, enfim, eu vou explicar tudo pra vocês, né? Até entrar na questão do Dorival Júnior, vou falar se o Dorival balança, se o Fabinho Soldado balança, né? Eu já perguntei pras minhas fontes aqui, mas vamos analisar esse jogo. O Mateuzinho acabou com o Corinthians mais uma vez. Depois que o Guinegão, como eu vinha falando, fez esse gol de bicicleta, né? 1 minuto depois, o Mateuzinho fez um pênalti simplesmente esdrúxulo. Parece que o cara sofre um apagão, vai lá e derruba o cara na área de uma maneira muito sem noção, sem sentido nenhum, muito estranho, muito horrível. Vou te falar um negócio, velho. O duro, meu irmão, é saber que o Mateuzinho é o nosso titular. E o duro é saber que ele faz um jogo bom a cada 20 rodadas, e quando ele faz um jogo bom, aparece um bando de paga-pau, Zé Ruela, idólatra de jogador, pra ficar elogiando esse jogador que não tem a mínima condição de jogar no Corinthians, e nós pagamos 5 milhões de dólares por ele. Olha que absurdo. E emprestamos o Fagner pro Cruzeiro, pagando 500 mil por mês, né, pro Cruzeiro. Ah, meu Deus, isso e muito mais, tá? Eu quero analisar muito mais o que o Dorival acertou, o que o Dorival errou, mas a qualidade técnica do nosso time, o nosso elenco, meu amigo, é tenebroso. Fabinho Soldado, parabéns. Vamos falar muito desse Corinthians 1, Bahia 2, está começando o pós-jogo do Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pênalti infantil, muito. Manda esse bidão embora, manda. Gordinho, né? Cadê aqui, ó? Gordinho, né? Como que é? Fala do teu amiguinho, Pardoval, ou falar. Samir, desce a lenha aí, Samir. Ajuda a gente a dar madeira nesses caras, Samir. Tamo junto aí, o Renato. Vambora. Samir, na sua análise, existe 4 times piores que o Timão na Série A esse ano? Porque o Corinthians não caia? Eu acho que sim ainda, tá? Samir, podemos dizer que oficialmente estamos brigando para não cair? Brigando para não cair, eu acho que já dá para dizer, mas, Ariana, acho que cair, eu sempre sou muito cético, né? Eu nunca aposto na queda do Corinthians, tá? E o pênalti no Ranieri, Samir, o Malandro, a arbitragem ruim, né? Eu não gostei da arbitragem, confusa, demorou lá, fizeram de tudo, né? Para tentar anular aquele gol do Guinegão, mas não dava, né? Perceberam que não dava, não tinha como, né? Like, meu povo, tamo junto, né? O Timóteo na área, a Maíse, né? As cafezeiras em peso, Samir, passando pano pro André Ramalho. Mateuzinho é ruim, mas não foi só culpa dele. A cagada foi feita antes. Samir passando pano pro André Ramalho, mas eu não falei nada, não defendi o André Ramalho de nada, mas não tô te entendendo. O problema não é técnico. O Garro expôs agora na entrevista que o problema é dentro e fora de campo, elenco mal montado. Era melhor ter deixado o Mateuzinho no Flamengo. Muito. Samir, se for pro Corinthians ficar brigando para não cair, prefiro eliminação na Copa do Brasil. Mas o que adianta? Né? Vamos tentar ganhar a Copa do Brasil e fugir da zona do rebaixamento, porque se sai na Copa do Brasil não muda nada também. Gente, deixa o like aí, tá? Deixa o like. Ó, as fontes estão aqui me respondendo. Antes de entrar no ar, eu fiz uma pergunta em relação ao Dorival e até o Fabinho Soldado para as minhas fontes.
tá? E vambora, entendeu? Tá? Peraí. Tá, eu vou ver isso daqui depois, Davi. Um abraço, meu querido. Um abraço, tá? Garro aqui, vamos ver a frase do Garro, né? Cadê? Como pode? Aí não tem nada a ver, eu não concordo com isso não, entendeu? Depois te pega a frase do Garro aí, se alguém puder me mandar a frase do Garro, eu coloco no ar aí que eu leio aqui a frase do Garro, tá? E aí a gente vai falar muito aí também, né, do que pensa o Camisa. Aliás, ô Garro, deixa eu falar um negócio pra você também, tá? Jogar bola, meu irmão. Jogar bola, chutar no gol. Chutar no gol. Entendeu? Jogar de forma mais vertical. Tá? Eu sei que muita gente aí tá concordando, que o Garro falou. Meu irmão, se quiser falar, antes tem que jogar, tá? E o Garro não foi bem não, entendeu? E o Garro não foi bem não, tá? Garro em noites de De Federico, horrível, né? Garro falou que o futebol dele acabou nas férias, né? Exatamente, muito caicai, a Ana Paula, tá? Eu sei que muita gente vai concordar que o Garro falou isso, né? Que o Garro meteu a boca, que não sei o quê. O Garro tem que jogar bola. O Garro tem que jogar bola, tá? O Garro tem que jogar bola, porque não tem jogado nada, entendeu? É mais um dos que não tem jogado nada, tá? Quem viu o jogo aqui como o Nelson Mota, ó, aqui, ó, ele falou que o Garro errou tudo hoje, né? Membro do canal. Errou sim, tá? Errou sim, tá? Errou sim. O Léo aqui, ó, deixa eu só falar um negócio, tá? Deixa eu só falar um negócio. Gente, deixa o like aí. Samir, a M foi do Ramalho. O Mateuzinho teve que sair correndo lá pra cobrir o André, a M dele. O Mateuzinho errou, mas fez de tudo pra fechar o cara. Deixa eu falar um negócio aqui, Léo. Todo mundo viu que o André Ramalho falhou no lance e tem jogado muito mal. E não é zagueiro pro Corinthians. Pro André Ramalho jogar uma partida boa, ele tem que descansar umas 10. Tá? Achei que a Maísa foi até infeliz aí comigo, falando que eu passo o pano pro Ramalho. Não me lembro de ficar defendendo o Ramalho aqui. Sinceramente, não me lembro. Tá? O André Ramalho falhou. O Mateuzinho foi pra cobertura. Ali é posição do Mateuzinho também. Obrigação dele fazer a cobertura. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós vamos agora, tá? Agora eu vou inverter. Eu acho que vocês estão passando pano pro Mateuzinho. Inclusive a dona Maísa. Eu acho que ela tá passando pano pro Mateuzinho. Porque eu não defendi o André Ramalho. Eu não falei que o André Ramalho não errou. O André Ramalho errou? Errou. Só que quem garante que o cara ia fazer o gol? O lance era lá na esquerda. O cara tava na pequena área, tava na marca do pênalti. Quem garante que ele ia fazer o gol? Talvez ele ia pro fundo ainda. Talvez ele ia pro fundo cruzar o Kaique do Bahia. Tá? Talvez o Kaique do Bahia fosse pro fundo ainda cruzar. Quem garante que ele ia fazer o gol? Ninguém garante. Então quer dizer, ele foi lá cobrir a M do André Ramalho. Então parava aqui, ele foi cobrir o quê? Ele foi cobrir porcaria nenhuma, meu irmão. Chega, tá? De querer inventar teses, de querer, sabe, sempre ter uma tese ao contrário. Meu irmão, ele foi lá, inconsequente, saiu derrubando o cara, saiu atropelando tudo. Era melhor que ele não fosse lá, porque pelo menos existiria ainda uma esperança. O André Ramalho falhou e quem sabe o Kaique vai fazer o gol ou não. Mas ele foi lá e acabou com tudo. Pô, meu irmão, me desculpe, velho, me desculpe. O André Ramalho errou, mas eu não vou passar pano pro Mateuzinho, tá? Não vou passar pano. Não vou passar pano pro Mateuzinho, jogador que não merecia vestir a camisa do Corinthians, tá? Meu irmão, sabe? É complicado, velho. É complicado, viu? É complicado. Você imagina um cara entrar do jeito que ele entrou? Daquele jeito? Pô, que é isso, velho? Totalmente inconsequente. Que cobertura que ele foi fazer? Me poupe, meu irmão. Ó, teve um jogo no ano passado, Corinthians, acho que era Corinthians e Atlético Mineiro. O Fagner tomou bola nas costas, o André Ramalho foi cobrir. Aí, então, por exemplo, a culpa era de quem? Do Fagner só? Não, pô, a culpa é dos dois. Né? Só que no lance do Atlético Mineiro, o André Ramalho ainda, né, era o último homem, ele não tinha, foi em cima. A bola já veio em cima. Ali não, pô. O Mateuzinho correu. O Mateuzinho alcançou o cara. Ele fez a cobertura, ele alcançou o cara. Era só proteger, velho. Fica na frente do cara. Ele já chegou quebrando tudo, velho.
Ah, me poupe, meu irmão. Me poupe, como se fosse o último homem. Como se fosse o Diego Souza na frente do Cássio. Aí você chegou rasgando e precisou fazer o pênalti. O pênalti não era o último recurso. Desculpe, o pênalti não era o último recurso. Tá? O pênalti não era o último recurso. Foi imprudente demais, ó. Como diz a Manu aqui, foi imprudente demais o Mateuzinho. Entendeu? Mas beleza, né, velho? Agora o cara perde na corrida pro Nenê, o cara faz um pênalti louco desse, né? E os gênios do futebol começam aquele, não, o culpado é esse, o culpado é aquele. Meu irmão, nunca existe um culpado só. Nesse lance, o culpado foi André Ramalho e principalmente o Mateuzinho. Principalmente o Mateuzinho, tá? Principalmente o Mateuzinho. Minha pressão ontem chegou a 17, velho. 17 a minha pressão chegou ontem, Davi. Realmente tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. O Mateuzinho disse no passado, no jogo passado, que o time não podia cometer esses erros bobos. No jogo seguinte faz isso. Pô, velho, sacanagem, né? Hein? Cobertura de chocolate, Samir. Muito ruim o Mateuzinho. Mateuzinho foi inconsequente, sem contestação. Entendeu? O André Ramalho errou? Claro que errou. Merece ser zagueiro do Corinthians? Claro que não. Claro que não. Não merece. Entendeu? Não merece. Um jogador que não aguenta jogar. Não aguenta jogar. O André Ramalho não aguenta vestir a camisa do Corinthians, tá? O Danilo Augusto é a falha do Hugo Souza. Vou chegar lá, tá? Pra mim falhou também o Hugo Souza. Pra mim falhou. Os dois erraram, Samir. 50% de jumentice pro Ramalho e 50% pro Mateuzinho. Aí beleza, tá? Aí beleza. Ainda daria uns 60% pro Mateuzinho, viu, Luiz Henrique? Tá? Mas aí beleza. Agora querer isentar o Mateuzinho de culpa, não que ele só foi corrigir um erro do André Ramalho, aí já é demais, velho. Entendeu? Aí já é demais, tá? Enfim, vambora. Vamos analisar o jogo desde o início. Deixa o like aí, tá? Deixa o like aí, vamos analisar o jogo desde o início. Olha só. Acho que é importante analisar taticamente, depois analisar jogador por jogador, tá? Tem muita coisa pra gente falar nesse pós-jogo, né? Vamos ver a frase do Garro aqui, tá? Frase do Rodrigo Garro. Estamos em uma fase em que pagamos caro cada erro. A gente está fazendo jogadas para o gol, mas o gol não chega e eles chegam 2 vezes e fazem, tá? Não é desculpa, temos que entender o momento do clube. Todo mundo, não só os jogadores. A gente coloca a cara, a gente briga pela torcida, a torcida sabe que o time não está onde queremos. O Corinthians é isso, tomar porrada agora, as coisas não estão saindo. E trabalhar para que todo clube, não só os jogadores, faça a coisa certa para que as coisas aconteçam em campo. Futebol é dentro e fora de campo. Cara, deixa eu falar um negócio. O Rodrigo Garro tem razão? Claro que ele tem razão. O Rodrigo Garro tá certo? Pô, só um idiota para não concordar com o que ele falou. Que o Corinthians tem que se ajeitar fora de campo, porque futebol é dentro e fora de campo. Correto? Correto? Tá certo, Garro? O que ele falou tá certo? Tá certo. Só que é o seguinte, quando tudo estava bem dentro de campo e tudo estava mal fora de campo, você foi um deles que saiu defendendo um presidente que hoje foi afastado, empichado pelo conselho, pelos sócios, e que é réu de vários crimes em que a vítima é o Corinthians. Não estou falando que ele é culpado ou condenado, ele é réu. Então, você está preocupado com o extracampo? Eu acredito que sim. Porque lá atrás, você, Romero, companhia, Fabinho Soldado, né, foram lá apoiar o presidente. Na verdade, vocês têm que concentrar mais, focar o CT Joaquim Grava, trabalhar e jogar bola, tá? Então é o seguinte, é impopular o que eu vou dizer, se eu perder alguns simultâneos aqui não tem problema, mas eu não vou perder a minha essência. É melhor perder simultâneos do que perder a essência, tá? Algumas coisas não se pode perder na vida, entre elas a honra, né? Não é por essas e outras que eu nunca anunciei uma bet aqui no canal, tá? Porque eu tenho os meus princípios. Então eu vou dizer uma coisa aqui, se não gostar, não tem problema nenhum, tá? O Garro, pra mim, tem que jogar bola, porque ele não tá jogando nada, tá? Tá correndo, cai, reclama, não chuta no gol. Nunca vi um meia que não chuta no gol. Os meias do Corinthians sempre faziam gols. Ricardinho, Marcelinho, Neto, Danilo, Alex, Jadson. Certo? Vocês que acham o Garro o máximo? O Jadson fazia... Então o Jadson é o quê? O Jadson é sobrenatural. Pega quantos gols tem o Garro e quantos gols tem o Jadson. É a mesma posição. Quantos gols tem o Garro, quantos gols tem o Renato Augusto? Mesma posição. Quantos gols tem o Garro, quantos gols tem o Rodriguinho? Mesma posição. Quantos gols tem o Garro? Enfim, os meias do Corinthians sempre fizeram gol. Tá? Os meias... E eu não tô aqui não, porque daqui a pouco vem uns baba-ovo de jogador, uns idólatras que não gostam do Corinthians, sabe? Uns torcedores que gostam de jogador, não gostam do Corinthians.
Aí, tá perseguindo o Garro. Outro dia o Neto falou mal do Garro. Agora, antigamente era o Yuri Alberto, antigamente era o Memphis, agora ele mirou no Garro, entendeu? Pô, meu irmão, o Neto é o problema dele, mas eu acho, já saiu em defesa já do Garro. Pô, meu irmão, o Garro quer sair, o que ele falou é verdade? É verdade. Corinthians fora de campo é uma bagunça, só um idiota pra não concordar com o Garro. Agora, filho, joga bola, tá? Joga bola, que é a melhor coisa que você vai fazer na vida, entendeu? Que você não tem jogado nada, bulhufas, e eu tô te defendendo, hein? Eu tô há vários pós-jogos aqui defendendo o Rodrigo Garro, vários, falo, gente, pelo menos é o único que tá correndo, é o único que tá... Agora, meu irmão, esses caras chegaram ontem, aí ganharam o Campeonato Paulista, acham que são os maiores ídolos da história do clube. Eu tenho essa impressão. Não quer concordar comigo, né? Enfim, se você ama os caras, problema de vocês, isso é cada um. Os cafezeiros aqui eu conheço bem. Eles pensam muito como eu, né? Às vezes aparece meia dúzia de haters, mas os cafezeiros, eles entendem o que eu tô falando. Cafezeiros e cafezeiras, tá? Pô, não, esses caras ganharam o Campeonato Paulista, eles acham que eles são os ídolos do clube. Garro não é meu ídolo, Hugo Souza não é meu ídolo, André Ramalho não é meu ídolo, Mateuzinho não é meu ídolo, nenhum deles é meu ídolo. Entendeu? Eu acho que não deveria ser ídolo de ninguém, aliás. Porque que história que eles acham que são mais do que fizeram pelo Corinthians até agora. Então, meu irmão, jogar bola que é bom, né? E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Torcida do Corinthians protesta contra a atuação da equipe após derrota para o Bahia. A derrota do Corinthians para o Bahia por 2-1 em plena Neoquímica Arena pode ser sentida logo após o apito final. Após uma invasão no gramado do estádio, a fiel entoou: "Não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão". Para além deste grito, a torcida não fez protestos mais fortes. A sensação de quem estava no estádio foi de apoiadores desnorteados pelo revés atrelado ao mau rendimento em campo. No decorrer dos 90 minutos, o Corinthians acertou apenas 7 de 25 chutes na meta adversária, além de ter criado apenas 4 chances de gol. A torcida do Corinthians vem perdendo a paciência com o elenco já há algum tempo. Em 1º de junho, por exemplo, a Fiel também protestou após o empate sem gols com o Vitória. Desde que o técnico Dorival Júnior assumiu o comando da equipe, o Corinthians não vem conseguindo emendar bons resultados, tampouco atuações convincentes. Com o revés para o Bahia, já são 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. A primeira foi 2-1 para o Juventude fora de casa na última segunda-feira. Atualmente, o Corinthians ocupa a 13ª colocação do Brasileirão com 22 pontos somados em 20 rodadas. A equipe alvinegra está a 6 pontos da zona de rebaixamento, atualmente aberta pelo Vasco, que agora soma 3 jogos a menos, e a 7 da zona de classificação para a Libertadores, que tem o São Paulo nessa posição. A tendência é que o Timão perca algumas posições, pois a 20ª rodada ainda está em disputa. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.